Primeiro, eu quero dizer como é que foi a escolha do tema, né? A parábola dos talentos. Esse tema, a gente começou a trabalhar na evangelização e, na verdade, a gente estava trabalhando o evangelho de uma forma geral. E aí, quando chegamos na parábola dos talentos, a gente simplesmente percebeu que ela tinha muita coisa para a gente trabalhar com as crianças. E estamos trabalhando, na verdade, até hoje, né? Porque saíram muitas vertentes desse trabalho e a gente foi ampliando. Então, quando me surgiu a possibilidade de fazer a palestra aqui, que nem me considero palestrante, apenas uma facilitadora, fazer um estudo, apresentar um estudo aqui para vocês, eu imaginei falar da parábola dos talentos por esse motivo, né? E nós vamos, exatamente por esse motivo também, vou apresentar a parábola, mas ao final vou apresentar uma outra maneira de ver a parábola, né? Que foi a forma que a gente viu que funcionou bem com as crianças, e o que funciona com as crianças funciona com a gente, né? Que somos crianças espirituais aqui ainda. Eu vou ler primeiro a parábola. Ficou um pouquinho grande porque eu quis condensar, mas enfim, eu vou ler. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou à conta. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além deste, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão com o lado de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes.
Isso está em Mateus, né, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, analisando a parábola, a gente vê várias expressões, palavras que a gente vai estudar elas um pouquinho, né? Não vou falar de todas, mas algumas delas eu vou ressaltar. O homem, né, que fala, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores. Esse homem, a gente percebe que é Deus, né? Deus vai fazer essa longa viagem e chamou seus servidores. Os servidores somos todos nós, né? Todos nós que estamos aqui reencarnando, né? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que temos dentro de nós, né, a centelha divina, né, que somos espíritos, espíritos feitos, né, criados à imagem e semelhança de Deus. E que temos esses talentos para podermos multiplicar, né? E aí ele fala aqui, outra palavra que ele fala, ele ainda separa, né, na parábola, os servidores como os bons, que são os que cumprem a vontade de Deus, e o mal, né, que o que enterra o talento, que não faz ele multiplicar, ou seja, que ele não cumpre a vontade de Deus, né? Então ele fala nesses, são os dois primeiros servos que multiplicaram os talentos divinos, né? E o segundo, o último, né, o terceiro servo que enterrou, ele é considerado o mau, né? Mau servo, mau servidor. E o que é talento? Talento, ele é uma medida, na parábola, ele tem considerado uma medida de valor, né? Ele tem uma medida de valor, né? Ele, aqui na observação, o talento era para medir ouro e prata, e correspondia a 59 quilos de ouro e prata, né? E que isso também correspondia a 6.000 denários. A gente escuta muito em denários em outras parábolas, né? Os denários é um dia de serviço do trabalhador daquela época, né? Então, a gente vê que o que o Senhor deixou não era pouca coisa, foi muita coisa, né? Quando ele deixou muitos talentos, muita fortuna, muito valor para os servos. Mas, na verdade, essa análise não pode ser feita no padrão monetário, né? O que a gente avalia é que são todos os recursos materiais ou espirituais que Deus nos proporciona para que possamos promover a nossa evolução individual e a evolução da humanidade. Então, talento é isso. Talento são todos os recursos que Deus nos concede aqui para a gente evoluir na nossa encarnação. E aí, eu vou chamar a atenção aqui para essa questão 573 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, na verdade, aqui nessa questão a gente percebe que existe uma missão que é de todo mundo, que seria a de evoluir, né? E quando ele fala, se depura pela encarnação e concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência e também
servir de instrumento divino para que a humanidade também possa evoluir, né? E quando ele fala também, instruir os homens, de auxiliar o progresso e melhorar as instituições. E também fala aqui que todos nós temos missão, temos alguma utilidade na obra de Deus. Então, essa questão está diretamente relacionada a essa parábola, que ela vem falando sobre os talentos, sobre esses recursos que nós temos aqui na nossa encarnação. Porque todos, mesmo aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que não tenha recursos financeiros, todos nós temos de alguma maneira uma tarefa, todos temos a tarefa a cumprir, que é a nossa evolução e a evolução da humanidade, e todos nós temos pequenas missões, pequenas coisas, alguma missão que a gente sempre tem a utilidade, né? E todos nós temos os nossos talentos, porque nessa parábola Jesus não deixou nenhum dos três sem talento nenhum. Ele, ao viajar, ele deu talentos a todos, né? E não foi pouco, como ele mesmo, Deus, Jesus nos demonstra que todos nós temos o talento, né? Então, ninguém na Terra, mesmo aquele mais desprovido, é desprovido de algum talento, mesmo aquele mais... Passa a próxima, por favor. E aqui a gente divide os nossos talentos em talentos materiais e talentos espirituais. Aí eu vou falar um pouquinho só dos talentos, mas assim, não vou... mais dos materiais. Os espirituais eu vou deixar mais para frente. Os nossos talentos materiais são dinheiro, amigos. São exemplos, tá, gente? Está claro que tem muito mais que isso aí, mas eu vou falar de alguns. São o dinheiro, os amigos, a família, o trabalho, o corpo físico. E os talentos espirituais, pode passar, mas depois eu vou voltar. A cultura, a sabedoria, a paciência, saber ouvir, a inteligência. Mas vamos voltar para os materiais. Porque aqui vamos mostrar um pouquinho como que a gente pode não enterrar os nossos talentos e como a gente pode multiplicar esses talentos materiais, né? O dinheiro, como é que a gente multiplica esse talento? A gente multiplica esse talento quando a gente usa esse dinheiro ajudando o próximo, quando a gente usa esse dinheiro, se a gente tiver muito dinheiro, a gente pode auxiliar na ciência, né? A gente pode fazer muitas outras coisas, dependendo da quantidade de dinheiro que a gente tenha. E ninguém é desprovido de dinheiro nenhum que às vezes não possa auxiliar alguém, né? E diminuindo a fome de alguém, né? É uma maneira da gente usar esse dinheiro de uma maneira a multiplicar esse talento. E uma forma da gente enterrar, e como que a gente enterra esse talento? É quando a gente usa esse dinheiro só pra gente, né? E isso é muito difícil, né? Porque a gente normalmente essa questão do dinheiro é uma questão muito complicada, né? Porque a gente costuma só doar o que sobra, né? É muito complicado a gente abrir mão daquilo que a gente tem quando vai fazer falta, né? E Jesus, existe uma questão também no livro dos Espíritos que fala sobre o que é supérfluo, né? E a gente tem muita dificuldade de entender isso, né? Porque a gente não compreende ainda o que é o necessário, né? Mas isso é uma avaliação muito individual, por outro lado, porque às vezes o que é necessário para mim pode não ser necessário para o outro, né? Cada um de nós precisa entender, fazer essa autoanálise e verificar o que é necessário para mim, né? O que é um supérfluo. O importante é a gente não enterrar esse talento,
usando apenas em proveito próprio, né? Estar apto a usar em prol da humanidade, né? Amigos, como que a gente pode multiplicar essa questão esse talento, né, da amizade? A gente multiplica o talento da amizade quando a gente age com respeito com os nossos amigos, quando a gente age com consideração, com reciprocidade. Porque quando a gente age dessa maneira, a gente estimula as outras pessoas a agirem da mesma maneira. Então é a chamada corrente do bem, né? A gente age com respeito, com consideração, e normalmente as outras pessoas, vendo a gente agir dessa maneira, também agem assim. E isso é importante a gente falar, porque uma coisa importante a ser falada é que às vezes a gente acha que isso a gente vai receber daquela pessoa que a gente fez. É que eu tenho um amigo e eu tenho consideração com aquele amigo. Mas ele foi ingrato comigo. Mas não importa, porque não é daquele amigo a questão é que eu vejo outra pessoa ver aquele meu jeito de agir e eu posso estar contribuindo para que ela vai agir daquela maneira e outra pessoa vai agir comigo daquela maneira, né? A gente às vezes se fecha muito para receber. Eu fiz o bem para Maristela, tem que me fazer o bem, mas não. Muitas vezes a Maristela não vai, mas vai ser a Bernadette. A Bernadette vem e vai me auxiliar de uma outra maneira. Mas a gente se fecha tanto que não consegue ampliar a nossa visão e verificar a resposta do universo, né? Quando a gente fala às vezes assim, não, mas essa coisa de colheita, a gente não colhe não. A gente colhe, mas é porque às vezes a gente não quer ver, né? A gente não vê, porque a gente está fechado nas nossas mágoas, nos nossos rancores, nas nossas ingratidões, né? Que a gente acha que está sofrendo. Então, essa questão a gente precisa ampliar. E família, essa é uma questão controversa, né, gente? Porque a família é aquele lugar onde a gente exercita muito a nossa paciência, a gente exercita, né, às vezes é mais fácil conviver com um amigo do que com os nossos parentes, né? Então, mas assim, a gente precisa perceber que também é ali que muitas vezes a gente tem uma grande oportunidade de evolução. Se a gente olhar, o Evangelho nos diz isso com clareza, que o Espiritismo diz isso com clareza em vários momentos, né, que encarnamos com aquelas pessoas por afinidade, muitas vezes porque temos laços, mas muitas vezes também porque precisamos desatar nós, né? E nós não são fáceis de ser desatados. Então a gente tem essa dificuldade, mas também é uma grande oportunidade. Então quando a gente age na nossa família para harmonizá-la, né? Quando a gente trabalha para que ela seja mais feliz, a gente está o quê? Multiplicando o talento, né? Mas quando a gente não valoriza a nossa família, quando a gente perde a oportunidade de desatar esses nós, a gente está enterrando esse talento também. Trabalho. O trabalho é também uma grande, um talento que a gente tem, uma grande oportunidade de multiplicar, como? Sendo honesto, utilizando o trabalho para fazer o bem. Às vezes a gente chega no trabalho e acha que a gente está ali só para ganhar dinheiro, né? Eu vou cumprir minha etapa, vou lá, faço o meu, né? E aí eu vou fazer o bem na casa espírita. Não, a gente tem que fazer o bem todos os dias. E no nosso trabalho a gente precisa estar atento
E ele é um talento que, quantas pessoas estão precisando de trabalho, de emprego, e se nós temos essa oportunidade, a gente precisa usar esse talento também com essa visão de multiplicar. E aí a gente precisa se perguntar, como eu estou agindo nesse trabalho? Porque se eu estou agindo de forma autoritária, ou indo para lá só, vou ganhar meu dinheiro e não importa o que eu estou fazendo aqui, né? Sem olhar, sem me preocupar como eu posso agir da melhor maneira possível, como eu posso ser instrumento de Deus, instrumento de Jesus nesse trabalho, eu também estou enterrando o meu talento, né? O corpo físico é um talento que a gente tem e que a gente precisa usar, né? E a gente faz isso cuidando dele, não cometendo excessos, né? Isso aí, gente, eu falo muito para mim, né? Nossa Senhora, não, eu não bebo, eu não fumo, mas eu como demais. E assim, cada um tem essa questão. Eu acredito que essa coisa de cuidar do corpo é difícil, assim, ter alimentação equilibrada, né? Não beber, não fumar, e tudo, mas assim, tem pessoas que fazem uma atividade física. Os estudos já demonstram que a atividade física, ela é essencial para as nossas emoções também. A gente acha que as emoções estão desvinculadas do nosso corpo físico, mas ela não está. Tanto que muitas vezes a gente fala, quando a gente não está bem fisicamente, a gente fala, estou me sentindo mal, né? Então está muito ligado à forma da gente. A gente não se sente bem mesmo quando a gente está com o corpo físico em desequilíbrio. Então a gente precisa cuidar do corpo físico. E a atividade física, ela é essencial, especialmente para as questões emocionais, né? Para as questões e para as questões para as doenças como ansiedade, depressão, né? A gente precisa estar atento também a isso. E aqui também eu vou abrir então a gente enterra o nosso talento quando a gente faz alguma coisa que desequilibra a nossa saúde, né? Quando desequilibra o nosso corpo físico. E aqui eu vou abrir um parêntese para dizer uma coisa que às vezes a gente não percebe, que às vezes a doença também pode ser um talento, porque ela pode limitar o nosso corpo, mas ela às vezes expande o nosso entendimento, né? Ela pode ser uma grande oportunidade da gente repensar os nossos valores, de mudar o nosso curso, mudar as nossas atitudes. E às vezes a gente estava num caminho que não era um caminho bom, e a gente volta para o caminho que a gente deveria estar, né? O caminho que vai nos levar para o bem, para o caminho de Jesus. Então até uma coisa que a princípio não era uma coisa boa, ela pode ser considerada um talento, se a gente observar dessa maneira, né? E vamos seguir mais um pouquinho. Os talentos espirituais, que seriam essas cultura, sabedoria, paciência, saber ouvir, a inteligência. Todos esses talentos nós devemos utilizar sempre em prol da humanidade, em prol do outro, né? Nunca buscando, sempre com humildade, nunca buscando se vangloriar, né? Sempre buscando compartilhar. Se eu tenho mais cultura que o outro, se eu tenho mais sabedoria, se eu tenho mais inteligência, se eu sou mais paciente, eu não posso julgar o próximo que não tem. Se eu sei ouvir, eu também não posso julgar. Então, todos esses talentos, e enfim, poderia ficar aí falando, né? Então, a gente não tem tanto tempo assim, a gente precisa prosseguir mais um pouquinho. Pode ir para a próxima.
Sim, agora eu vou falar novamente voltando para as outras questões. Eu botei vários trechinhos e vou falar deles. Cada um segundo a sua capacidade, né? Tem aqui um pedacinho que fala, depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade. A distribuição dos talentos aqui na parábola, como a gente viu, ela foi desigual. Mas por que ela foi desigual? Porque nós somos espíritos reencarnados e não estamos no mesmo momento espiritual, não estamos no mesmo nível evolutivo, porque fomos criados em momentos diferentes, fizemos escolhas diferentes, né? Vivemos experiências diferentes. Então, é por isso que cada um segundo a sua capacidade, né? Porque cada um, a capacidade de cada um está diretamente ligada à evolução de cada um. Mas a gente tem que estar atento que, por outro lado, quanto maior a capacidade, maior a responsabilidade, né? E o outro trechinho aqui, voltou e os chamou a contas, né? Ele fala que, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. O que seria esse chamar a contas? Seria para vir para a prestação de contas. E quando é feita essa prestação de contas? Aqui a gente vai ter essa prestação de contas, a gente pode analisar que essa prestação de contas vai ser feita em 2 momentos, né? Uma é a cada desencarne, né? E a outra é que a gente precisa também contextualizar o momento em que essa parábola foi falada. Essa parábola, ela foi dita na semana anterior que Jesus... foi na exata semana em que Jesus foi traído. Então, Jesus já sabia que ele iria embora da terra. Ele já estava prevendo que ele já não estaria mais ali com os seus discípulos. E ele já queria trazer esse alerta também, que a gente vai ver mais à frente, sobre essa questão da transição planetária, né? Que a gente, aqui, eu até tive a cautela de saber se tinha alguém que não tivesse conhecimento da doutrina espírita, que nós sabemos que o nosso planeta ele está passando, nós não sabemos o momento que ele iria, não sabemos o momento que vai passar, né? Exatamente o momento que vai passar por essa transição, mas o Espiritismo já nos adianta que nós já estamos passando por esse momento, né? E Jesus já veio trazendo nessa parábola essa questão dessa transição planetária mais lá na frente. Então, nesse momento de transição planetária, também é feito essa prestação de contas. E aqui a gente tem que lembrar que essa prestação de contas não é feita com Deus, né? A gente fica achando que, como aqui a gente viu, o Senhor é Deus, então eu faço a prestação de conta com Deus. Não, a gente não faz essa prestação de conta com Deus, porque a gente tem a questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz: onde está escrita a lei de Deus? Aonde? Na nossa consciência. Então é com a nossa consciência que a gente faz essa prestação de contas a cada desencarne. E no momento de transição planetária, ela é feita de uma forma mais global, né? Todos os espíritos estão sendo avaliados
para saber se estão aptos a continuar nesse planeta que será, passará a ser um pouco mais evoluído, né? E para um mundo de regeneração, nesse planeta regenerado, ou se irá para um planeta um pouco mais atrasado para ajudar ajudar na evolução do planeta que ele irá, né? Então são nesses dois momentos em que será feita essa análise. E como eu já falei, o Espiritismo diz que nós já estamos passando por esse momento. E isso é muito importante porque a gente já não está mais muito com tempo da gente sentar e esperar, né? Não dá mais para a gente ficar enterrando talento. A gente tem que estar mais atento para multiplicar os nossos talentos cada vez mais, né? Porque quanto mais talento, mais possibilidade da gente ficar por aqui nesse mundo regenerado, né? Aí tem o pedaço que ele fala que: como te temia, escondi o teu talento na terra. Porque ele vem o servo que não é o servo que enterrou o talento, ele justifica ter enterrado o talento, dizendo que: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. E isso é interessante porque isso nos traz uma questão que é o medo. Quantas vezes deixamos os nossos talentos enterrados por medo? Medo de crítica, medo de desapontar o outro, medo da dor, né? Medo de decepção. E às vezes temos talentos que a gente poderia estar utilizando e a gente não utiliza em razão do nosso orgulho, né? E em razão do nosso medo. Então, ele fala aí claramente: como te temia, escondi o teu talento. Então, não podemos deixar, todos temos medo, né? Mas não podemos deixar o medo nos paralisar, né? E um outro aspecto interessante nesse trecho é que ele faz uma coisa que nós fazemos muito no nosso momento espiritual, que é jogar a responsabilidade para o outro, né? Ele joga a responsabilidade por Deus, ó. Eu te temia e joguei, né? Ele ainda fala: como eu sei que o Senhor é severo, né? E eu tinha medo, eu escondi meu talento, né? Então, quer dizer, a culpa não é minha de eu ser preguiçoso, imagina, né? A culpa é que o Senhor é severo, né? E a gente tem esse hábito. E muitas vezes culpamos Deus também, né? A gente culpa Deus: se eu tivesse uma condição melhor, se meu trabalho não fosse tão cansativo, se eu não morasse tão longe, se eu não tivesse tantos filhos, se eu tivesse algum filho, se eu tivesse, enfim. As desculpas não nos faltam, né? A gente está sempre pronto para arrumar alguma. E aí a gente vai levando. E aqui, para finalizar a parábola, ele vem falando sobre seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E o que são essas trevas exteriores? Não, desculpa, eu pulei aqui um. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros. Né? Ele fala que, Deus fala, Jesus fala que o Senhor fala: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros. Então, o que ele diz aqui? Se vocês não conseguem sozinho, pode pedir ajuda. Não tem problema, né?
não vai sozinho. Não precisa ir, pode pedir, os banqueiros estão aí para te ajudar, né? O que não pode é enterrar seu talento, né? A outra aí sim, quanto a aí ele vem falando, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E o que seriam essas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes? Essas seriam as nossas reencarnações. Também tem duas análises aí, né? Seriam as nossas reencarnações expiatórias, e como já vimos também, que essa parábola ela vem com esse alerta também da transição planetária futura. Ela também pode ser considerada um possível reencarne num planeta inferior, né? Agora, o importante daqui da gente salientar é que não há em nenhum momento, tem esse aspecto de punição, né? Trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, mas não nenhum momento tem esse caráter punitivo. O que existe aqui é que nós precisamos, analisando o conjunto, a gente vê que o importante é que nós temos uma missão, né? Que essa missão é a nossa elevação espiritual, e que a gente precisa, às vezes, da dor para aprender e evoluir nessa missão. Então, a mensagem principal dessa parábola é exatamente essa, né? E ela vem com esse alerta, né, de que nós não podemos enterrar nossos talentos, que nós temos responsabilidades com relação às concessões que Deus nos dá, mas por outro lado, ela vem também com um grande consolo, de que todos nós temos talentos, né? E aí é por isso, pode passar para o próximo, que a gente percebeu que a gente pode conciliar também essa parábola com esse trechinho que Jesus nos falou. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Brilha a vossa luz. É o mesmo entendimento do não enterre os vossos talentos, né? E aqui é interessante da gente perceber que Jesus não disse assim: procure a vossa luz, né? Busque a vossa luz, vai catar sua luz por aí, né? Ele não disse isso. Ele disse: brilhe a vossa luz. Então, nós temos luz, todos temos. Ele também, assim como na parábola dos talentos, vem dizendo que todos temos talentos, todos recebemos talentos do Senhor. Ele também vem dizendo que todos temos luz, que a gente só precisa aprender a fazê-la brilhar. Porque como já foi dito aqui, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Porque somos centelha divina, né? Então, dentro de nós temos... o que é essa luz que tem dentro de nós? Todo o potencial que nós temos, todos os valores e virtudes que nós temos em potencial, que nós podemos fazer crescer, que nós podemos fazer brilhar, né? E todos temos dentro de nós. E aí ele vem exortando essa questão: brilha a vossa luz, chamando a gente para compartilhar essas qualidades divinas que nós já temos, que já estão dentro da gente. E aí vem,
são nossos valores, nossas virtudes, conhecimentos, habilidades, ou seja, nossa essência espiritual. Né? Eu vou ler um texto que eu gosto muito, muito. Assim, todos os dias eu falo dele para alguém. Eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar dele, e com certeza meus filhos escutam isso toda hora. É A Estrela do Mar, autor desconhecido. Certa vez, um escritor que vivia em uma casa na praia saiu para caminhar na areia pela manhã e de longe viu um menino que se abaixava na areia e corria para o mar. Quando se aproximou, viu que a areia estava repleta de estrelas do mar, e o menino cuidadosamente pegava uma por uma e levava para a água. O escritor ficou vendo aquilo e resolveu falar com o menino. Por que está fazendo isso? É que a maré está baixa e o sol está brilhando forte. Elas vão morrer se ficarem aqui. Menino, existem milhares de quilômetros de praia pelo mundo, e em todas elas acontecem coisas assim com as estrelas do mar. Que diferença você pensa que pode fazer salvando algumas delas? Vá brincar que você ganha mais. Sei que não posso salvar todas elas, e sei que meu esforço não faz muita diferença, mas para essas estrelas do mar eu fiz diferença. O escritor ficou pensativo e se sentiu envergonhado do que havia falado. Então, começou a ajudar o menino. Então, eu gosto muito dessa história, porque ela representa exatamente isso, que não importa o tamanho da missão, e não importa nem qual é a capacidade que a gente tem de fazer alguma diferença, porque para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela situação, a gente está fazendo. Se a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo a diferença. E é isso que é fazer brilhar a nossa luz. É quando a gente faz a diferença, quando a gente assim como o menino toca o outro, para que faça com a gente também, né? E nesse momento não importa o tamanho da sua luz, né? Porque às vezes a gente acha, não, eu não sou missionária, eu não tenho uma capacidade muito grande, eu ainda sou tão pequenininha. Mas o que importa, na verdade, não é nem o que a gente faz, é a constância do que a gente faz. É o fazer todos os dias. É todos os dias eu escolher estar fazendo bem. É todos os dias eu estar ali brilhando a minha luz. E é aí que a gente precisa se perguntar, por que a minha luz não está brilhando? Né? Se eu estou fazendo alguma coisa para a minha luz brilhar. E aí, o que eu, no próximo slide, eu botei aqui algumas atitudes pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que fazem a nossa luz brilhar. E que assim como esse menino, a gente vai fazendo pequenas diferenças, pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, para que a nossa luz brilhe. Porque eu volto a ressaltar que é uma coisa muito importante que a gente precisa ter no nosso coração, que o que vale não é o tamanho da ação, e sim a constância. Às vezes não adianta você chegar e por exemplo, fazer, eu trabalho no centro espírita e dou cesta básica, eu trabalho na evangelização, eu vou lá às quintas-feiras, eu faço... É importante fazer isso, sim, mas se você não tiver a constância do seu dia a dia, isso é pouco. Sua luz não está brilhando o suficiente, né? E aí aqui,
ser voluntário é uma forma de brilhar a sua luz, né? Mas também tem outras. Ajudar alguém como? Deixar, a pessoa está numa fila, você vê que ela está com mais pressa que você, deixa ela passar, né? Sendo gentil com aquela pessoa, oferecendo um ombro amigo. Você vê que a pessoa está nervosa, está chateada, às vezes a gente nem quer ouvir aquela pessoa, a gente passa para o outro lado, né? Não estou com paciência hoje, né? Não quero, não estou. Mas não, vamos oferecer um ombro amigo. A gente tem diversas maneiras para a gente ajudar. Todo mundo tem um vizinho idoso que às vezes precisa, né? Quer que eu compre o pão? Né? São pequenas coisas, enfim. Estou dando exemplos, mas a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Perdoar de verdade, né? Perdoar. Isso aí é bem difícil, né? Mas é exercício. Porque, na verdade, a gente estava, né, no nosso estudo lá que a gente estava fazendo, a gente viu que são valores, a gente vai trabalhando os nossos valores e conforme a gente repete, né, aquelas ações com os nossos valores, é que a gente adquire as nossas virtudes, né? Então, às vezes, a gente vai perdoando que não é nem tão de verdade, para adquirir a virtude do perdão e aí perdoar assim de verdade. Então é por aí, a gente ser um bom exemplo, né? Fazendo essas coisas, salvando a estrela do mar, né? Salvando pequenas atitudes, ser voluntário, buscar ser resiliente, porque às vezes quando a gente age de forma resiliente, a gente toca o outro. Quando diante de um problema a gente é corajoso, a gente é determinado, a gente toca o outro a ser também, né? Buscar o autoconhecimento, isso é essencial. Sem autoconhecimento a gente não faz nenhuma das outras atitudes e para o outro. E Jesus nos falava que a gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos, né? E se a gente não se ama, a gente não ama o outro com qualidade. Então, é muito importante a gente cultivar a nossa autoestima, a gente se amar, a gente perceber que todos nós, e essa é uma das mensagens dessa parábola, e é por isso que eu gosto tanto dela. Todos nós temos talentos, todos nós temos a capacidade de fazer a nossa luz brilhar, porque somos luz, temos a centelha divina em nós. E foi tão interessante, porque eu quero finalizar com uma música que é exatamente a mesma música que a Maristela escolheu. Eu acho que a gente está precisando ouvir isso, a gente está precisando se amar mais, né? A gente está precisando compreender que nós somos centelhas divinas, sim, que nós somos amados por Deus, que nós somos únicos e que temos valores e virtudes, temos luz, precisamos fazê-la brilhar. E aqui estão exemplos que eu gostaria de falar mais, mas eu prefiro ouvir a música, aí só vou ler para a gente, que a gente cultiva a nossa autoestima no dia a dia, aceitando as nossas próprias qualidades e limitações, não somos infalíveis, sendo gentis com nós mesmos, não adianta a gente ser gentil com o outro se a gente não é com a gente, reconhecendo as nossas conquistas. Não vamos dizer quando alguém vier elogiar a gente, não vamos dizer assim, não, eu consegui sim, que bom, né? Praticar a autocompaixão, cuidar do corpo e da mente, cuidar do corpo novamente, isso é uma forma de autoestima essencial. Estabelecer limites saudáveis, dizer não é muito importante, né? Isso aí não é egoísmo, muito pelo contrário. Praticar algo que gosta, a gente precisa ter tempo para a gente. Não adianta, a gente tem que se doar para o outro, mas a gente tem que ter um tempo para fazer alguma coisinha que a gente gosta.
O dia tem 24 horas, não é possível que a gente não consiga 15 minutos para a gente mesmo, né? E evitar comparações. Nesse momento de internet, isso aí é essencial. Para as jovenzinhas, então, que na internet só aparece, as pessoas só postam o melhor delas. Então não vamos nos comparar com ninguém, né? Cada um no seu ritmo, cada um no seu momento, porque somos únicos com uma canção. E vamos prestar atenção na letra agora, com essa, depois de tudo que foi dito, com essa visão agora diferente, né? Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. O poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Obrigada, gente.